Programa Giro Social, um oferecimento Gelimp Produtos de Limpeza, Matrix Imagem Digital, Confiante Macroviário, a expressão forte no transporte. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um Giro Social. Não se esqueça de ativar o sininho e para receber todos os eventos que colocamos aqui. No programa de hoje, nós vamos conversar, bater um papo com Kleber Tadeu Moradi, que é da KM Viagens, e vai falar um pouquinho sobre o retorno das viagens, o retorno cultural, o retorno aos teatros de São Paulo. Vamos também homenagear os próximos presidentes do Rotary Clube de Sorocaba, que são eles: Maria José Duarte Goya, do Rotary Clube Novos Tempos; Lilian Delgado, do Arte Nossa Inovação; Mário Bastos, do Rotary Leste; Galderano Botura Júnior, do Rotary Sorocaba; Maria Aparecida Almeida Dias de Souza, do Rotary Alvorada; Nelson Lima, do Rotary Granja Olga; Rosa Maria Andrade Colicho, do Rotary Novas Gerações; Vitor Cássio do Carmo, do Rotary Norte. Assim que tivermos, todos serão mencionados aqui no Giro Social. Esses aí estão no início. Mas vamos falar um pouquinho sobre a nossa agenda? Aliás, gente, a nossa agenda é delivery. Os eventos são delivery, em prol das entidades beneficentes. Almoço solidário, comida mineira do Lar São Vicente de Paulo, dia 9 de agosto. Dia 15 de agosto, do Rotary Clube de Sorocaba, Arte Nossa Inovação, feijoada. E todos os dias, na Casa Transitória André Luiz, você pode pedir os famosos lanches. Vamos falar um pouquinho agora do que onde nós estivemos. Os deliveries que fizemos. A feijoada do André Luiz, da Casa Transitória André Luiz. Solidária da Catedral Metropolitana de Sorocaba.
Nós estamos na KM Viagens e Turismo. Hoje nós vamos bater um papo com Kleber Tadeu Moradi. Kleber é o proprietário da KM Viagens e Turismo. Obrigada, Kleber, por nos receber no dia de hoje. Sônia, boa noite. É um prazer enorme para mim estar recebendo você hoje aqui e estar conversando um pouco da minha área, da minha profissão, que é o turismo, pela qual eu sou apaixonado. É justamente isso que a gente vai conversar. Você está direto, nós estamos parados, assim como vocês, há 4 meses, tudo parou. Nossos eventos pararam. E vocês pararam com as viagens. Mas eu vi, e eu sou xereta e vou lá xeretear, vi inclusive hoje que os Emirados Árabes estão começando a querer vir para o Brasil e mandar avião para cá. Você está sentindo que vai ter o retorno breve? Olha, Sônia, são vários pontos que a gente tem que colocar sobre essa retomada do turismo que as pessoas tanto estão comentando e falando. Eu acho assim, o turismo ele vai retomar nesse início, nesse começo, por destinos próximos, por lugares próximos. Aqueles passeios para a pessoa fazer no final de semana com a família, ou indo de carro, ou com uma van com transporte com um número de pessoas reduzidas, num ônibus com um número de pessoas reduzidas, porque os hotéis também estão trabalhando nesta retomada agora com público reduzido, com capacidade entre 30% a 40%. Bom, Kleber, vamos então comentar alguma coisa desse retorno. Você acabou de falar que os hotéis eles estão começando a abrir para que um número reduzido de pessoas. Você acha que o número reduzido vai adiantar alguma coisa? Sônia, eu acho que vai adiantar se os hotéis seguirem rigorosamente os protocolos de segurança estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde e pelos órgãos federais. Se seguirem as regras estabelecidas, eu acho que o funcionamento dá para funcionar plenamente os hotéis e dá para fazer essa reabertura gradual, né? E paulatinamente e aumentando a sua capacidade conforme for passando que disseram que em setembro volta às aulas e com isso é capaz de começar a voltar mais algumas coisas. Você acha que setembro é uma data ainda prevista para vocês ou não? Não, eu ainda acredito que é um pouco cedo ainda. A gente está planejando as viagens para a partir do mês de outubro. Outubro a gente está planejando uma retomada, mas isso vai depender muito do momento que a gente estiver vivendo lá em outubro. Quando estiver começando o mês, a gente vai fazer uma avaliação e ver se dá para a gente sair com as nossas viagens. Bom, você esteve passeando essa semana, esse final de semana, vamos assim dizer. Você esteve lá em Santa Catarina, na Costão do Santinho. O que é que você foi fazer lá? O que que você foi conhecer lá? O que que eles apresentaram para vocês? Porque você não foi sozinho, o que que eles mostraram para vocês de imediato? Bom, a gente foi convidado, a KM Viagens foi a única agência aqui de Sorocaba, convidada pela diretoria do Costão do Santinho, para conhecer os novos protocolos de segurança que estão sendo adotados pelo resort. Nós temos um grupo agendado para outubro, para lá, e por esse motivo, né, foi nos apresentado, durante essa estadia, no final de semana, quais são as novas adaptações que o resort está fazendo para receber os nossos clientes com muita segurança, responsabilidade e assim, jamais deixar de prestar o ótimo serviço que o resort sempre ofereceu aos nossos clientes. O hotel está muito seguro, os profissionais que trabalham lá estão bem treinados e capacitados para receber os clientes. Me surpreendeu positivamente como o hotel está adaptado a essa nova normalidade. Bom, você falou um grupo fechado de Sorocaba, mas você não tem possibilidade de encontrar com outros grupos de outras cidades lá? Então, o Resort Costão do Santinho está trabalhando também com a sua alimentação. Neste final de semana que nós estivemos, está com 30% apenas da capacidade. Então, assim, o atendimento dentro do hotel, que é enorme, gigantesco, tinha poucos encontros entre as pessoas, entendeu? Inclusive, por exemplo, nas piscinas, as piscinas estavam divididas, então, com boias. Então, dentro daquelas limitações, aquela família ficava naquele espaço.
né? E assim sucessivamente, na parte de shows, por exemplo, as cadeiras estavam espaçadas, álcool gel espalhado pelo hotel inteiro, né? Então, todas essas adaptações que foram tomadas e providenciadas pela equipe do Costa do Santinho nos faz ter a tranquilidade de podermos levar os nossos clientes para um lugar seguro. Isso é muito importante. Bom, Santa Catarina ela está mais um pouco avançada, ela já está com comércio, parece, aberta, perto de São Paulo. São Paulo ainda está meio que devagar, principalmente Sorocaba, né? Infelizmente. Quais outras cidades que você tem programado já para se levar dentro dessa época, da pandemia? Porque depois, se Deus quiser, a gente vai levar muitos ônibus para fora, muitos aviões, muitos grupos para fora. Mas agora, quais são as próximas, além da Costa do Santinho, quais são as próximas? Bom, outubro também está planejado, nós estamos com a viagem para a Serra Negra, no Hotel Firenze. O Hotel Firenze também, eu vou agora nas próximas semanas, eu vou estar fazendo a viagem de reconhecimento do hotel, de se ele está realmente adaptado para receber os nossos clientes. Isso é muito importante, claro, né, Sônia? A gente ir antes verificar como o hotel vai receber os nossos clientes, porque a gente só vai sair com um grupo para um hotel, para um destino, se a gente tiver certeza de que ele realmente está preparado para receber com muita segurança e seguindo os protocolos da OMS. Porque você conhece antes, agora é outro ambiente, é tudo diferente, é onde a gente vai precisar se readaptar. Nós vamos ter que usar máscara, com certeza, em eventos sociais. Porque até para isso, nós vamos ter que usar máscara em eventos sociais. Você já imaginou que chique? Na mesa da imprensa, todo mundo de máscara. Como é que vai comer? Come um primeiro, depois outro. A máscara, né, Sônia, ela virou um acessório fundamental, né? É como um batom, a maquiagem que a mulher carrega nas bolsas, né? Que os nossos clientes levam para os teatros, né? Exato. Nas nossas viagens culturais. Bom, o seu forte, vamos falar bem assim, são as viagens culturais, não é verdade? São os teatros que você leva, acho que 2, 3 pessoas, 2 ônibus por final de semana, até mais, eu acho. Vai voltar logo isso? Bom, os teatros em São Paulo, eles foram autorizados no final do mês de julho agora a iniciar uma retomada. Sônia, eu tenho respondido a várias pesquisas que eu tenho recebido dos teatros de São Paulo e eu tenho colocado o seguinte: eu acho que essa retomada dos teatros ela tem que ser de forma muito consciente e assim de forma muito cuidadosa, né? Porque primeiro que são espaços fechados, né? E o volume de pessoas desses teatros que recebem musicais é muito grande. Como vai ser qual a quantidade de público que vai receber esses teatros, a capacidade, né? Os protocolos vão ser todos adotados? Com certeza, precisa, né? Mas eu não acredito que nos próximos meses vai acontecer essa retomada das viagens culturais e nem dos shows. Nós temos um grupo agendado para dezembro para o show Amigos, que é no estádio do Palmeiras, o Allianz Parque. Vamos ver como que vai estar até lá, porque hoje receber 50 mil pessoas dentro do estádio, isso é inconcebível. É inconcebível. Isso é importante. Mas uma coisa também, com a diminuição das pessoas que vão assistir, os preços também devem ficar muito mais elevados. Exatamente. Isso eu estava conversando com a dona proprietária do Procópio Ferreira há 2 semanas atrás. E ela falou: Klebert, se a gente for reduzir o número de pessoas, conforme está sendo previsto, né, a conta não fecha no final da programação. O caixa não fecha no final do mês, né? Porque diminui-se o público, mas os custos são os mesmos. Os custos se mantêm do teatro, da produção, dos atores, né? Da iluminação, do aluguel do teatro. Como que paga? Não paga-se essas contas. Então, tudo isso, eles também estão tendo que se adaptar, Sônia. Por exemplo, o Teatro Municipal. O Teatro Municipal que recebe óperas, né? Com públicos de 3.000 a 3.500 pessoas. Como que fica? Não dá, né? É difícil. 2.000 pessoas. Uma coisa interessante. Os teatros estavam perdendo aquela história de elite. Eles estavam se adaptando àquele povo um pouquinho numa elite alta. Com isso, vai perder.
os teatros vão ter que voltar a ser elitizados, não é isso que você sente? Essa democratização do teatro, do acesso à cultura ao teatro, isso daí ao longo dos anos está vindo, é uma briga forte, né? Temos leis de incentivo à cultura, onde os artistas, os produtores se utilizam dessas leis para poder montar os espetáculos. Dentro dessas leis existem cotas de ingressos gratuitos que devem ser distribuídos à população, Sônia. Isso é muito importante a gente frisar e colocar. Explicar. Entendeu? Porque muitas pessoas acham que a lei, o artista vai lá, o produtor vai e pega do governo esta verba e monta o teatro e se enriquece com isso. Quando, na verdade, o governo libera para o produtor ir nas empresas pedir essa verba. É o produtor que corre atrás para conseguir o patrocínio de uma determinada empresa. E com o dinheiro dessa isenção de impostos é que ele vai pegar e vai montar o seu espetáculo. E ele, dentro dessa política que ele tem que adotar, ele tem que distribuir ingressos gratuitos. Isso é importante. Isso é importantíssimo porque democratiza o acesso. As pessoas conseguem ter o acesso à cultura. E a cultura de qualidade, a gente está falando, de assistir um belo musical, por exemplo, num Teatro Municipal de São Paulo, uma ópera, uma Aida, né? Um espetáculo com Antônio Fagundes. Isso é importantíssimo. O problema que você está falando da Lei Rouanet, é isso que você está falando? Eu acho que teve pessoas, que teve artistas que pegaram e nada fizeram, não distribuíram nenhum convite, vamos assim dizer, e isso acabou fazendo com que a pessoa que trabalha certinho ficasse desmoralizado. Exatamente. Só que assim, esses desvios de certas pessoas, né, mal intencionadas, de usar o dinheiro que deveria ser aplicado efetivamente naquela produção cultural, e ele desviou esse dinheiro, são pessoas inescrupulosas, né? Que não merecem crédito e com certeza perderam crédito para o resto da vida, porque ninguém vai querer dar, né? E isso acaba meio que prejudicando, manchando a imagem, né, dos produtores sérios que trabalham, que são a maioria, Sônia. Eu conheço muitos e eles trabalham com muito afinco, com muita vontade de levar o melhor espetáculo para o público, né? E respeitando a Lei Rouanet. A Lei Rouanet é fundamental, ela é muito importante, porque sem recursos a gente não consegue, por exemplo, montar uma produção de 2 milhões, de 1 milhão, que é, por exemplo, um Dana Summer, um musical do Silvio Santos, que está em cartaz no momento em São Paulo, que vai voltar, né? O Dana Summer, enfim, Peter Pan, Cinderela. Isso é importante. Eu acho que a Lei Rouanet precisa ser reformulada. Ela precisa atingir aquele produtor, aquele artista que vai fazer... Tem que ver um histórico antes. Não adianta você querer... Eu vou fazer e acontecer e não ter um histórico de uma gravação, de um programa, de analista. Eu acho que tem que analisar o histórico do artista e do produtor. Exatamente. Muito também se discute, Sônia, do acesso ser ampliado para o Brasil todo, do acesso da Lei Rouanet. Eu acho que vai haver algumas modificações, sim, umas adaptações, na verdade, para a lei. Ela precisa, esse acesso precisa ir, por exemplo, para o Nordeste, para o Centro-Oeste, para o Sul, né? Essa visibilidade da lei, que a Lei Rouanet proporcionou, ela trouxe um debate, né? E isso é importante, porque a gente precisa se debater, a gente precisa discutir cultura, o acesso à cultura, né? E isso é fundamental, todos merecem. Por exemplo, eu nunca me esqueço de uma senhora que eu levei uma vez, e era a primeira vez que ela estava vindo ao teatro. E quando ela entrou ao Teatro Municipal, ela começou a chorar em prantos. Eu fui até ela assustado porque eu achei que tinha acontecido alguma coisa. Ela falou: Klebert, muito obrigado, porque você não sabe a emoção que você está me proporcionando no dia de hoje. Era a primeira vez que ela estava entrando dentro de um teatro em São Paulo. Bom, então eu vou te contar o segredo. Aquele dia que nós fomos assistir aquela peça que você levou, as duas que ganharam a transformação, foi a minha primeira vez no Teatro Municipal. Eu nunca tinha entrado no Teatro Municipal. Eu tinha passado em frente várias vezes, mas entrado nele não. Porque aí que tá, eu não me sentia bem para falar, eu vou querer ir para... não, isso é só elite, só vai gente de longo, só vai gente de fraque, de cartola, era isso que eu sentia. E essa mudança, eu acho que é muito raro, e foi muito gratificante, e eu só tenho que agradecer a você também, mas é muito, muito, a gente tem que mostrar isso
povo brasileiro, não para uma elite só. É isso que eu acho que tem que acontecer, voltar a acontecer. E não mudando de assunto. Sorocaba, infelizmente, nós não temos teatro. Nós não temos espaço para trazer grandes peças. Os poucos teatros que tem, dois que tem somente, o Teatro Municipal e o Teatro Pedro Salomão na escola, não comporta. Por que tudo isso? Por que Sorocaba é assim? Quando os Campinas, Indaiatuba, Piracicaba têm teatros melhores? Sorocaba, se a gente for fazer uma análise aqui da região, nós estamos muito atrasados, né? Por exemplo, Jundiaí, um outro que tem um teatro também maravilhoso. Eu acho assim, o Teatro Municipal hoje aqui de Sorocaba, Doutor Novela, ele está fechado. Essa semana, inclusive, uma vereadora aqui de Sorocaba fez uma reportagem, postou no Facebook dela, que fez uma visita para ver como que estava o andamento das obras, para a gente poder retomar esse Teatro Municipal. Realmente para colocar ele à disposição da sociedade, né? Para que os produtores possam ter acesso a colocar os seus espetáculos para mostrar para a sociedade sorocabana, né? E isso daqui nós estamos muito atrasados. Sorocaba não investe em cultura. Eu não sei o que acontece. Nunca investiu em cultura. Parece que tem um travamento, a cidade está travada, né? A gente vê alguns movimentos, mas assim, são muito esparsos, né, Sônia? E precisa ter essa união, né? Nós temos aqui ótimas referências de teatro, de grupos de teatro, né? E eles precisam ser ouvidos pela Secretaria de Cultura da cidade. Eles precisam ser chamados. Porque eles têm ótimas ideias, eles têm ótimos projetos, Sônia. Eu conheço muitos do meio. Eles precisam ser ouvidos, entendeu? Eles precisam ser trazidos, né, para esse seio cultural. E o acesso ao Teatro Municipal é de fundamental importância, Sônia. Mas é muito difícil você agendar alguma coisa no Teatro Municipal. É uma burocracia, eu falo que é burocracia, não é burocracia, muito grande. Eu conheço pessoas que já tentaram e não conseguiram. Eu acho que é isso que precisa ter uma abertura maior. Como você mesmo disse, um secretário de cultura que chame os produtores de cultura de Sorocaba. Porque cultura não é só teatro, cultura não é só televisão, cultura não é só um cinema, não é só viagem. Cultura tem muito mais coisas. Sônia, eu vou aproveitar e vou até confessar para você. Eu tentei, no ano passado, até trazer alguns espetáculos que sejam assim, adaptados para o Teatro Municipal aqui de Sorocaba. Conversei com alguns produtores, com alguns atores, né? Mas, infelizmente, esbarrou o quê? Na data. Não tinha data disponível no Teatro Municipal. Só que como que eu vou trazer, por exemplo, uma Maite Proença, uma peça, que foi uma das que eu tentei, se não tem disponibilidade? O que aconteceu? A Maite Proença veio no Sesc, num espaço pequeno, numa peça maravilhosa, que poderia ser muito bem colocada no Teatro Municipal aqui de Sorocaba, para um público muito maior. Mas o Teatro Municipal de Sorocaba não tem acústica para isso, tem? O Teatro Municipal, ele foi passado por uma reforma e agora estão querendo fazer uma outra. Mas ele tem uma boa... Dá para receber, não musicais, né, grandes espetáculos, mas espetáculos adaptados para o ambiente ali, dá para receber sim, Sônia. Bom, vamos voltar para nossas viagens? Vamos, né? Claro, né? Imagina. Olha o sorriso que ele faz quando fala vamos voltar para nossas viagens. Kleber, Sorocaba não é turístico. Apesar de ter pontos turísticos. Quais são as cidades próximas de Sorocaba que investem no turismo e que você levaria hoje um grupo para lá? Olha, eu posso dizer assim, bem claro para você, Sônia, citar uma cidade que investe em turismo fortemente, é São Roque. Nós já levamos grupos e hoje, se eu tivesse que retomar, eu levaria um grupo. Aliás, nós temos uma viagem pré-agendada para uma vinícola lá de São Roque, que ela faz o Jantar dos Mortos. Não sei se você já ouviu falar. Não. É bem interessante. É um jantar onde as pessoas podem estar comprando uma garrafa de vinho e fazendo um enterro dessa garrafa. E daqui 6 meses ou 1 ano, elas retornam e elas podem degustar aquele vinho que elas enterraram.
Olha que interessante. Interessante, essa eu não conhecia. E, na verdade, é um jantar português. Então tem um fado junto, Sônia. Olha só que interessante. Nossa. E aqui do lado, São Roque. 40 minutinhos você tá lá com o grupo. São Roque é uma cidade que está preparada, tem ótimas vinícolas, ótima gastronomia excelente, excepcional, degustação de bons vinhos, então que você não precisa ir, por exemplo, para o sul para degustar um bom vinho, que aqui na nossa região, aqui na cidade de São Roque, oferece para nós. Então, seria São Roque sua primeira opção. E a segunda? Bom, eu vou conversar aqui para você que nós estamos estudando até inclusive esse roteiro para fazer com o nosso grupo, que eu nem anunciei, tá? Mas eu vou falar para você em primeira mão. Eu quero levar um grupo para fazer um passeio de balão aqui em Boituva. Mas eu quero fazer com estadia em um hotel fazenda, e aí no sábado de manhã o grupo vai fazer o passeio de balão. Não precisa ir para Capadócia, na Turquia. Você faz um passeio maravilhoso de balão aqui em Boituva. Olha só. Você vai para o Peru? Peru tá nos nossos planos para o ano que vem, hein? Um novo grupo. Eu já fui, já conheço. É uma das melhores gastronomias do mundo. Você sabia, Sônia? Está no Peru? Eu sabia. Eu tenho paixão pelo Peru, tenho paixão pelo Egito. E a minha frustração de não ter conhecido o Peru ainda. Machu Picchu, para mim, sabe, desde que eu assisti um filme, eu não sei se você sabe da história, é um filme... Ela era... Agora eu não consigo lembrar o nome da atriz, mas não é brasileiro o filme, não. E então, com isso, me despertou. Eu tenho verdadeira paixão pelo Egito, então Machu Picchu tem tudo a ver. Você vai levar um grupo para lá? Estamos planejando um novo roteiro para o Peru, né? Nós já levamos um grupo e nós vimos que temos pedidos dos nossos clientes para conhecer o Peru, né? Machu Picchu, enfim, é um destino que merece ser visitado, é um lugar sagrado, místico e com uma culinária fantástica. Ele deve perceber, ele deve lembrar que eu insisti muito para que ele levasse um grupo para uma exposição do Egito em São Paulo. E, infelizmente, justamente quando nós iríamos para lá, quando ele iria começar com os grupos, fechou tudo. Você lembra disso? Me recordo, eu lembro que foi bem na semana dessa viagem. Foi. Nós íamos no sábado fazer essa viagem cultural, que era o Parque do Ibirapuera e o Centro Cultural Banco do Brasil, onde estava a exposição. Essa exposição ela continua, lá ela está montada, só está fechado, porque não está recebendo público, né? Evidentemente, pelas circunstâncias atuais, mas ela vai voltar. E quando tiver condições de receber o público, a gente vai levar no público. Meu nome vai ser o primeiro da lista, porque eu amolei você para você correr atrás. Porque você nem sequer sabe, eu não tinha percebido sobre isso. Então eu corri atrás, eu mostrei para você, você foi e falei, vamos levar. Eu estava no segundo grupo, não estava no primeiro, porque o primeiro não dava data. Mas podem me colocar nessa agenda aí já, porque eu vou com você conhecer esse museu. Exatamente. Tanto que quando a gente abriu, Sônia, o primeiro ônibus ele lotou em 2 dias. Em 2 dias, as vagas estavam esgotadas do nosso primeiro ônibus. Abrimos o segundo, que na outra semana também esgotou as vagas. Bom, Kleber, você quer deixar uma mensagem? Você quer deixar... Primeiro que tudo, que eu sei que você vai deixar o seu endereço, o seu telefone, para quem as pessoas quiserem se ligar, já estarem se preparando para as próximas viagens. Mas uma mensagem de otimismo, quem sabe, para as próximas semanas, para os próximos meses, para nós, sorocabanos que gostamos de viajar. Eu não estou podendo viajar muito, não pude viajar muito, mas gostaria que você deixasse uma mensagem muito de otimismo para todas nós. Bom, Sônia, primeiramente gostaria de agradecer essa oportunidade que você está nos concedendo aqui, né, de estar nessa entrevista, de estar falando um pouquinho sobre as viagens, essa retomada. Eu tenho recebido muitas mensagens, né, Sônia, porque o nosso público maior é da melhor idade, né, e de famílias que viajam com a gente, que depositam em nós essa total confiança de que que eles vão poder viajar, fazer uma viagem segura, tranquila. E é isso que eu quero deixar claro e aqui registrado. A KM Viagens só vai voltar com as viagens quando a gente sentir muita segurança de colocar as pessoas dentro de um ônibus e poder levar ela para os destinos. Seja um teatro, seja um show ou um final de semana de hospedagem num hotel aqui da região próximo. Eu acho, Sônia, que nós vamos passar por esse momento.
É uma fase difícil, né? Que não só o turismo, mas todo mundo está sofrendo, estamos vivenciando, né? Nós precisamos sair melhores, pessoas melhores, né? De quando a gente entrou nessa meio dessa pandemia. E eu acredito, eu tenho muita fé, né? E esperança de que as pessoas, elas, no meio de tudo isso, elas estão muito mais unidas, elas estão muito mais solidárias, elas estão pensando no próximo, né? E isso, para uma volta, Sônia, é fundamental, porque se a gente não tiver essa esperança, essa ajuda ao próximo, esse olhar caridoso, a gente não vai conseguir retomar melhores do que a gente entrou. Bom, Kleber, primeiro de tudo, isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo entre o programa Giro Social e você da KM Viagens e Turismo. Eu aqui te agradeço por abrir esse espaço seu para nos receber e certos de que o mais rápido possível nós estaremos voltando. Vocês provavelmente de viagem, de turismo, antes de nós. Os eventos ainda vão demorar um pouco, mas a gente vai voltar. Muitíssimo obrigada por tudo que você faz. E eu que agradeço. Muito obrigado. Mas também quero agradecer a Humberto Silveira da Plata nos presentes que me veste, Júlio Ferrari do Estúdio F, que me penteia e maquia, e a você, que nos recebe com muito carinho todas as semanas. Um beijo no seu coração, fique em casa, os eventos estão acontecendo gradativamente, aos poucos, nós vamos trazer cada dia um novo evento, mas estamos aqui junto com você na solidariedade. Um beijo. Programa Giro Social, um oferecimento Gelimp Produtos de Limpeza, Matrix Imagem Digital, Confiante Macroviário, a expressão forte no transporte.